Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina, lições de fé no livro de Josué. E o tema é Memoriais da Graça, lição 3. Mas antes de eu falar desse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Então, meus queridos, vamos aqui para a lição 3, Memoriais da Graça. E o verso áureo diz assim: O Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, o seu Deus, todos os dias. Josué capítulo 4, verso 23 e 24. Então essas foram as maravilhas que Deus fez. Secou as águas do Jordão para o povo de Israel passar. E antes, abriu o Mar Vermelho também para o povo de Israel passar. Essas foram as duas maravilhas que Deus fez. Esses foram os milagres que Deus fez para o povo. Presenciando a presença de Deus. Deus agindo para o seu povo. O policial sinalizou a João e teve que encostar. O policial pediu sua carteira de motorista. Naquele momento, ele percebeu que havia deixado no escritório. João explicou a situação e o policial perguntou em que ele trabalhava. Ele disse que era professor. Quando o policial aplicou uma multa a João, disse que ele não deveria encarar isso como uma multa. É uma mensalidade, ele disse. Quando as pessoas querem aprender alguma coisa, elas pagam uma mensalidade. E esta é a sua mensalidade para aprender a não esquecer sua carteira ao dirigir. Tenha um bom dia, professor. Como seres humanos, temos a tendência de esquecer aquilo que não está à nossa vista. Esquecemos de retornar ligações, responder e-mails, regar plantas, enviar mensagens de aniversário e assim por diante. A lista poderia continuar. No entanto, esquecer de nossas necessidades espirituais pode ter consequências bem mais graves do que simplesmente receber uma multa. Especialmente porque estamos lidando com nosso destino eterno. Nesta semana, vamos estudar sobre a travessia do Jordão e descobrir o que podemos aprender com as experiências do povo de Israel. Vamos aqui para a parte de domingo, cruzando o Jordão. Leia Josué capítulo 3, verso do 1 ao 5. Porque Deus pediu aos israelitas que se preparassem de forma especial para que o estava prestes a acontecer. Vamos aí, abra aí a sua Bíblia em Josué capítulo 3, verso do 1 ao 5. Vamos ler. Josué capítulo 3, verso do 1 ao 5. Diz o seguinte: a travessia do Jordão. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas tenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que o caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Verso 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então a arca, o que a arca era? Era a presença de Deus para o povo. A arca deveria ir na frente quando Deus
abrisse o Jordão, porque a arca era a presença de Deus ali para o povo. E a santificação, por que Deus mandou que o povo se santificasse? Santificação significa o quê? Remover os seus pecados, deixar o pecado, abandonar o pecado. Quando eles abandonassem o pecado, Deus ia fazer essa maravilha diante deles, abrindo o Jordão. Antes de acontecer esse milagre, o povo tinha que estar puro diante de Deus. E nós hoje, nós temos que nos santificar diante de Deus, ficar puros diante de Deus todos os dias, abandonando o pecado. Esta é a primeira vez que a Arca da Aliança é mencionada no livro de Josué. Até então a arca havia aparecido no contexto do santuário, na jornada de Israel do Monte Sinai, e na tentativa mal sucedida de conquistar Canaã, em número 14, verso 44. A arca era o objeto mais sagrado do santuário israelita, e continha 3 objetos, cada um expressando o relacionamento especial de Israel com Deus. O primeiro objeto que continha dentro da arca, as tábuas dos 10 mandamentos. Segundo objeto, a vara do sumo sacerdote Arão. E o terceiro objeto, uma urna contendo maná, que está lá em Êxodo 16, verso 33 e Hebreus 9, verso 4. A arca e os preparativos para atravessar o Jordão lembraram os israelitas de que eles não estavam entrando em Canaã de maneira e no tempo que desejavam. A conquista seria bem sucedida apenas caso seguissem a vontade e o cronograma de Deus. O Senhor entraria em Canaã à frente dos israelitas como aquele que iria liderar a conquista. Por isso, ele descrito como entronizado acima dos querubins que cobriam a Arca da Aliança, que está lá em Êxodo 25, verso 22, e Números capítulo 7, verso 89. E ele se moveria à medida que a arca avançasse. O termo traduzido como santifiquem, em Josué 3,5, se refere a um processo de purificação semelhante ao que os sacerdotes seguiam antes de começar o seu serviço no santuário, que está lá em Êxodo 28, verso 41 e Êxodo 29, verso 1. E ao que o povo de Israel realizou antes da revelação de Deus no Sinai, que está lá em Êxodo 19, verso 10 e verso 14. Essa consagração envolvia o quê? Abandonar o pecado e remover todas as impurezas rituais. A mesma ordem ocorre em Números 11 e 18, relacionando a um iminente milagre de Deus. Essa preparação era necessária também antes de batalhas travadas em uma guerra, em Deuteronômio 23, 14. Antes que Deus pudesse lutar por Israel em batalha, eles deveriam mostrar sua lealdade e confiar nele como seu comandante. O milagre da travessia do Jordão iria provar aos israelitas que a promessa do Senhor de expulsar aos povos da terra prometida era digna de confiança. Se Deus era capaz de garantir a passagem seca pelo Jordão, também poderia conceder-lhes aquele território. Então, o processo de santificação está com nós. Todos os dias nós temos que nos santificar diante de Deus. Em Hebreus 12, 14, olha que a Bíblia diz. Em Hebreus 12, verso 14, o que a Bíblia diz? Se nós não santificarmos diante do Senhor. Hebreus 12, verso 14. Que a Bíblia diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos em santidade. Para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, se nós não santificarmos, nós não veremos o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. É remover os pecados, se purificar, ficar puros diante de Deus. Santificação é isso, é abandonar o pecado. E abandonar mesmo. Abandonar
confessar a Deus e Deus te perdoa. Ele remove aquele pecado de você e você vai se santificando cada vez mais diante de Deus. Ficar puros diante de Deus. Santificação é isso. Então aqui na parte de segunda, Deus, o Deus das maravilhas. Leia Josué capítulo 3, verso do 6 ao 17. O que a travessia milagrosa do Jordão nos diz sobre o Deus a quem servimos. Vamos ler Josué capítulo 3, verso do 6 a 17. Abra aí a sua Bíblia em Josué capítulo 3, verso do 6 ao 17. Acompanhe a leitura comigo. Verso 6. E disse aos sacerdotes: levante a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança. Quando chegar às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hetitas, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra. Atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada, e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda com ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, na proximidade de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio de Jordão, enquanto todo Israel passava até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Então essa foi uma das maravilhas que Deus fez diante do povo. O povo passou o Jordão a terra seca. As maravilhas que Deus fez, mostrando o seu memorial da graça, mostrando os seus milagres para o povo. E o povo passou o Jordão a terra seca. A arca era a presença de Deus. O povo de Israel não ia atravessar o Rio Jordão por seus méritos. Ia atravessar o Jordão por Deus. Deus que ia fazer esse milagre. O Deus da maravilha. O Deus dos milagres. E se você tiver fé, Deus também pode fazer um milagre em sua vida. Basta você ter fé e acreditar e confiar em Deus. A travessia do Rio Jordão é descrita em Josué capítulo 3, verso 5. E a palavra hebraica significa Nifalot, que significa maravilhas e milagres, que geralmente se refere aos atos poderosos e sobrenaturais de Deus, aos que mostram que Ele está acima de todas as criaturas. Deus está acima de todas as criaturas, que está lá em Salmos 72, verso 18 e Salmos 86, verso 10. Mais tarde, os israelitas meditavam sobre esses atos e, como resultado, louvavam o Senhor, que está lá em Salmos 9, verso 1, e o proclamavam entre as nações, em Salmo 96, verso 3. Algumas dessas maravilhas foram também as pragas do Egito, que está lá em Êxodo, capítulo 3, verso 20, e Miqueias, capítulo 7, verso 15.
a travessia do Mar Vermelho e a direção de Deus no deserto, que está lá em Salmo 78, verso 12 a 16. Os autores bíblicos sabiam e testemunharam o fato de que o Deus que criou o mundo não é limitado por sua criação. Para ele, nada é demasiadamente difícil. O que é difícil para nós não é difícil para Deus. O que é impossível para nós, queridos, não é impossível para Deus. Literalmente, nada é maravilhoso demais. Seu nome e sua natureza são maravilhosos. Está lá em Josué 13, 18. Pois ele está além de nossa compreensão. Em Lucas, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 18 e o verso 27, olha o que Jesus fala. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Quer dizer que nada é impossível para Deus. Impossível era para os homens atravessar o Jordão. O povo atravessar o Jordão. Era impossível passar o Jordão. O rio, lá tinham mulheres, crianças, bagagens, animais. Como que eles iam atravessar? Era impossível para eles. E não foi impossível para Deus. O Mar Vermelho, quando eles estavam na frente do Mar Vermelho, o povo, o exército egípcio descendo para matar o povo de Israel. Moisés falou com Deus e Deus falou: Moisés, toque teu cajado na água. Quando Moisés tocou, o Mar Vermelho se abrindo. Olha as maravilhas de Deus. Era impossível para o povo atravessar o mar. Deus abriu o mar. O que é impossível para você? Se você está com um problema impossível, coloque na mão de Deus. Olha o outro problema impossível, Davi. Quando Davi foi enfrentar Golias, era impossível Davi lutar com Golias, um gigante. Um gigante. Se Davi lutasse espada com espada, Golias ia dar um soco em Davi, uma espadada em Davi, ia mandar Davi lá para a Alemanha. Davi jamais ia conseguir vencer Golias pelos seus méritos. Era impossível para Davi. E quem foi que deu Golias para Davi? Foi Deus. Davi foi com uma funda, com pedrinhas. Ele mandou aquela pedra, Deus foi guiando aquela pedra até na testa de Golias. E Golias caiu no chão tonto. Davi pegou a própria espada de Golias e cortou a sua cabeça. Davi também era impossível enfrentar um leão. Deus deu o leão para Davi. Deus deu um urso para Davi. O que era impossível para Deus não é possível. O que é impossível para nós não é impossível para Deus. Então, se você está com algum problema impossível de se resolver, coloque na mão de Deus, que na hora certa Ele vai te dar a solução, meu querido irmão, minha querida irmã. Temos que ter fé e confiar em Deus. Continuando, encontrar-se com os deuses das outras nações que não podem salvar, que está lá em Salmos 96, verso 5, Isaías 44, verso 8, o Deus da Bíblia é um Deus vivo e ativo. Aqueles que o seguem podem confiar que Ele intervirá em seu favor. Aqueles deuses das outras nações não salvaram ninguém. Uma imagem, como eu falei, não salva. Quem salva é Deus. É Ele que vai intervir a seu favor. É Deus que salva. É Deus que nos liberta. O profeta Zacarias usou um termo semelhante, que vem da mesma raiz, Nifalote, ao prever um futuro para Israel após o exílio babilônico. Ele viu que Jerusalém seria totalmente reconstruída. Idosos se sentariam
nas praças da cidade, e meninos e meninas brincariam lá. Zacarias declarou os habitantes da capital, aparentemente incrédulos, já que a cidade ainda exibia os sinais de sua destruição. Assim diz o Senhor dos Exércitos: isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ei que salvarei o meu povo, tirando-os da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Vocês entenderam? Nada é impossível para Deus. Parte de terça-feira. Lembre-se. Nós temos que lembrar. Nunca esquecer da palavra de Deus. Vamos aqui, leia Josué capítulo 4. Por que Deus pediu aos israelitas que construísse um memorial? Abra aí a sua Bíblia em Josué capítulo 4 e vamos ler Josué 4. Memorial das 12 pedras. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera, e dentre os israelitas, um de cada tribo. Ele disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra no ombro, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhe havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés, e o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar a arca do Senhor, e os sacerdotes passaram para o outro lado diante do povo, os homens da tribo de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés atravessaram, preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de 40.000 homens, preparados para a guerra, passaram perante o Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e ele os respeitara enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carregam a arca da aliança que saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca. As águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão, acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que os tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com que o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Então esse memorial aqui diz o seguinte: essas pedras significam o quê? O sinal. Era um sinal para que o povo de Israel olhassem para aquelas pedras e lembrassem que eles passou o Jordão a terra seca.
E e a Bíblia tem que ser o nosso memorial. Nós temos sempre que lembrar que temos que ler a Bíblia Sagrada, estar em comunhão com Deus. O propósito daquelas pedras era se tornar um sinal, em Josué 4:6. O termo hebraico, Ot, é frequentemente associado à palavra maravilha e pode se referir aos atos miraculosos feitos por Deus, como as pragas do Egito, que está lá em Êxodo 7, verso 3 e Deuteronômio 4, verso 34. Também pode se referir a um símbolo como um sinal externo de uma realidade mais profunda ou transcendente. Por exemplo, o arco-íris é um sinal da aliança. Vocês lembram quando Deus mandou o dilúvio na terra? Quando o dilúvio acabou, Deus falou, nunca mais mandarei o dilúvio. Quando vocês virem o sinal do arco-íris, é porque eu não vou mandar mais o dilúvio. Então esse era um sinal de Deus também. Sinal da aliança, o arco-íris. Que está lá em Gênesis 9, verso 12 e 13. O sangue nos batentes na verga das casas israelitas também é chamado de sinal. Em Êxodo 12, verso 13. E mais significativamente, o sábado é um sinal da criação e da presença santificadora de Deus, que está lá em Êxodo 31, verso 13 e 17, e Ezequiel 20, verso 12. Em Josué 4, o sinal é um memorial lembrando a cada geração posterior do milagre da travessia. O termo traduzido como memorial é zikaron, vem da palavra zakar, lembrar, que indica mais do que um ato passivo de recordar algo. Significa lembrar-se e praticar a ação correspondente. Deuteronômio 5, verso 15 e 8, verso 2. Na época do Antigo Testamento era comum criar memoriais de pedra, que está lá em Gênesis 28, verso 18 a 22. E realizar rituais que despertavam perguntas, que está lá em Êxodo 12, verso 26 e 27. E Deuteronômio 6, do verso 20 a 25. Em vez de repetir os milagres, Deus estabeleceu monumentos que trariam à memória seus grandes atos e desencadeariam respostas significativas. O sinal estaria lá por muito tempo, levando o povo a manter esse milagre do Senhor em sua memória coletiva para sempre. Então aquelas pedras eram o quê? Para o povo lembrar que atravessou o Rio Jordão a seco. Para quando o povo olhasse aquele sinal, para lembrar, atravessamos o Rio Jordão a seco. Deus fez esse milagre diante de nossos olhos. Diz assim, a fé em um Deus que faz milagres pode ser mantida viva somente a cada geração. Redescobrir o significado dos atos poderosos de Yahvé para si mesma. Esse tipo de fé fará uma grande diferença entre, primeira, viver fielmente as tradições fundamentadas na Bíblia. 2. Tradicionalismo, que é a religião morta da geração viva, sem o seu valor e fervor originais. No fim, precisamos desenvolver pessoalmente uma fé alicerçada na Bíblia. Ninguém, especialmente nossos antepassados, pode crer por nós. Então, a nossa fé tem que ser uma fé alicerçada na Bíblia, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, não em tradições. A fé tem que ser alicerçada na Bíblia, não em tradições. O memorial, a Bíblia tem que ser seu memorial. Você tem que se lembrar que você tem que ler a Bíblia, orar a Deus. Esse tem que ser o seu memorial, o estudo da palavra de Deus. Esquecimento. Leia Josué 4, verso do 20 a 24.
Por que é tão importante lembrar os feitos poderosos do Senhor? Vamos ler Josué capítulo 4, dos versos 20 a 24. Abra aí a sua Bíblia em Josué 4, dos versos 20 a 24. Diz o seguinte: olha assim, em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem a seus pais que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que os tivesse atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com que o Jordão, como fizera com o mar vermelho, quando secou diante de nós, até que os tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Então, quando o povo já estava atravessando o rio Jordão, o exército de Jericó viu, o povo de Jericó viu aquela maravilha acontecendo, o povo atravessando. O que o rei de Jericó deveria ter feito? Se arrependido e aceitado a graça de Deus. Se aquele povo tivesse aceitado a graça de Deus, Deus jamais ia destruir Jericó. Mas o rei não aceitou a graça de Deus. Eles continuaram no erro, nos seus erros. Continuaram adorando os seus deuses. E Deus destruiu a cidade. A salvação é para todos que aceitam a Deus. A salvação é para todos que aceitam. A salvação é para todas as nações. Eu quero ler um verso para vocês em Tito. Abra aí a sua Bíblia em Tito. Olha como que a salvação de Deus é para todos. Tito. Verso 11. 2 verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Então a graça de Deus é para todos que aceitam. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança e a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então a salvação é para todos. Era para o povo de Jericó também. Vocês lembram no estudo anterior da prostituta Raabe, que ela aceitou a Deus? Ela e sua família foram salvas? Então a salvação é para todos que aceitam a Deus. Observe a mudança em Josué 4:23. Segundo Josué, as águas do Jordão secaram diante de vocês, isto é, diante de todos os israelitas que haviam acabado de cruzar o rio. Por outro lado, ele diz que o Mar Vermelho secou diante de nós. Aqueles que ainda estavam presentes desde a primeira geração e que tinham vivenciado o êxodo. Os dois eventos vividos por duas gerações diferentes tinham um significado semelhante, o que permitiu à segunda geração, por meio do testemunho de seus pais, redescobrir o mesmo significado da travessia do Jordão. Mas, hoje, se quisermos manter nossa identidade como um povo que possui um chamado e missão peculiares, teremos que criar ocasiões para renovar nossa memória espiritual, individual e coletiva, a fim de manter em foco de onde viemos, quem somos, qual é o nosso propósito neste mundo. Nós não podemos nos esquecer de Deus. Não podemos esquecer de Deus nem da palavra de Deus. Temos que estar em comunhão com Deus. Isso tem que estar aqui em nossa memória.
Leia 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24 e 25. E João 14, 26. Porque sempre devemos lembrar que Cristo fez por nós. Sem isso, as demais coisas ainda têm algum sentido? Por que nós devemos lembrar que Cristo fez por nós? Vamos ler aqui. 1 Coríntios capítulo 11, verso 24 e 25. Verso 24 e 25. Vamos ler. E tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice. Este cálice é a nova aliança. O meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então, aqui Paulo está falando da ceia, que nós temos que lembrar da ceia. Quando você come aquele pão, é o corpo de Cristo. Quando você bebe aquele cálice, é o sangue de Cristo. É o sangue que ele simboliza o quê? O sangue que Cristo derramou por nós na cruz. Nós temos que nos lembrar, nunca esquecer o que Cristo fez por nós. Nunca esquecer o que Cristo morreu por nós. Nós devemos lembrar. Em João 14, verso 26, olha o que diz. Em João 14, verso 26. Abra a sua Bíblia em João 14, verso 26. Também não podemos esquecer do quê? Também do Espírito Santo. Nós devemos lembrar que o Espírito Santo está sempre conosco. Olha que diz 14, verso 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então, quem faz nos lembrar de tudo hoje? Quando nós esquecemos de alguma coisa, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz lembrar. Você não lembra um texto da Bíblia? O Espírito Santo faz você lembrar. Então, nós não devemos esquecer o que Jesus fez por nós e também do Espírito Santo. Nós temos que nos lembrar disso. Nunca esquecer. O Espírito Santo está conosco aqui na terra. Basta nós lembrar do Espírito Santo e termos a consciência que o Espírito Santo está aqui. E lembrar, estudar a Bíblia, orar. Nós temos que fazer isso. E o que Ellen White fala aqui na Vida de Ensinos? Livro Vida e Ensinos, na página 143. Olha o que Ellen White escreveu aqui. Ellen White entendeu claramente que, sem nos guiarmos constantemente pela luz dos atos e das revelações passadas de Deus, certamente perderemos a motivação para cumprir nossa missão no futuro. Nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Então nós não devemos esquecer dos ensinos de Jesus. Não devemos esquecer de ter um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus. Nós não devemos esquecer, lembrar que Deus é o Deus das maravilhas. Nunca esquecer de Deus. Parte de 5ª. Além do Jordão. Transformou o mar em terra seca. Eles atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Salmo 66, verso 6. Tanto a travessia do Mar Vermelho quanto a do Jordão marcam uma nova era na história bíblica e ambas possuem um significado muito importante. O próprio Antigo Testamento liga esses dois eventos e destaca que o significado deles vai além dos seus cenários originais. No Salmo 66, o salmista celebrou o ato redentor de Deus em sua vida. Em Salmo 66, versos 16 a 19, referindo-se aos exemplos históricos da travessia do Mar Vermelho e do Jordão.
O Salmo 114 também une esses dois eventos, não porque o autor não tenha visto uma diferença cronológica entre eles, mas por causa do significado teológico que as duas travessias compartilham. Ambos eventos contribuíram para uma mudança na condição de Israel, o primeiro da escravidão para a liberdade e o segundo da ausência de uma terra fixa para a formação de uma nação estabelecida. Nesses salmos, os exemplos das duas travessias ilustram que o autor estava saindo de um estado de opressão, pobreza, desamparo e humilhação, recebendo segurança, bem-estar, salvação e dignidade. Aqui também fala de Elias, que ele foi trasladado perto do Jordão. Elias também viveu um milagre semelhante ao registrado em Josué. Para Elias, a travessia trouxe a mudança de condição mais significativa de sua vida. Ele foi levado para o céu. Elias foi trasladado para o céu, foi levado para o céu. Se vocês verem lá no Monte da Transfiguração, quem que aparece para Jesus? Moisés e Elias. Para Eliseu, a mudança também era importante. O assistente do profeta, que está lá em 1 Reis, no 19, verso 21, se tornaria o profeta da nação. 2 Reis 2, 22. Agora aqui em Mateus 3, 16 e 17 e Marcos 1, 9, como esses escritores do Novo Testamento descrevem o significado simbólico e espiritual do Rio Jordão? A pergunta 6. Vamos ler Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos ler. 16 e 17. Olha o que diz aqui. Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17. Que diz, na palavra de Deus: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é meu filho amado, de quem me agrado. Então o Espírito Santo, em forma de pomba, desceu e pousou sobre Jesus. Depois do céu veio uma voz: este é meu filho amado, em quem me agrado. E Marcos 1:9. Vamos ler. Marcos capítulo 1, verso 9, diz assim: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia. Ele foi batizado por João no Jordão. Então, quem batizou Jesus no Jordão? Foi João. João Batista que batizou Jesus. Olha só, quando Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba. Depois vem uma voz do céu falando: esse é meu filho amado, em quem me agrado. E João Batista foi que batizou Jesus. O ministério terrestre de Jesus como representante de Israel segue o padrão da história do antigo Israel. Jesus passou pela experiência do Mar Vermelho e do Jordão. Ele foi chamado para fora do Egito após um decreto de morte, que está lá em Mateus 2, verso do 14 a 16. Passou 40 dias no deserto, que está lá em Mateus 4, verso 2. Semelhantes aos 40 anos do antigo Israel, e como uma transição de sua vida privada para seu ministério público. Ele foi batizado no Jordão, que está lá em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, e Marcos 1, verso 9. Mais tarde, Hebreus capítulo 3 e capítulo 4 reconhece o significado simbólico da travessia do Jordão e apresentam a entrada em Canaã como prenúncio do descanso da graça em que os cristãos entram pela fé. A Canaã celestial. Isso vai acontecer na volta de Jesus, quando Jesus voltar aqui. Só vão entrar lá os cristãos que entram pela fé. Aqueles que creem em Jesus,
que buscam a Jesus, que estão se santificando para Deus, se preparando para a volta de Jesus. Então esse foi o estudo 3. Nós vimos aqui os memoriais da graça de Deus. Que Deus abençoe vocês. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. E até o meu próximo vídeo. Tchau!